Você disse que está tendo dificuldade para falar do Evangelho a um amigo que está sendo influenciado por testemunhas de Jeová. Por isso você me enviou uma lista dos argumentos desse seu amigo, ou da testemunha de Jeová que escreve para ele, e pediu minha ajuda. Bom, eu vou transcrever aqui a lista de argumentos e os meus comentários em seguida. Primeiro, um argumento primeiro que ele coloca é Números 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem nem filho do homem. Bom, o seu amigo deveria ter citado a passagem inteira, pois o contexto ali é mais amplo. Ali diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Jesus sempre foi eternamente o Filho de Deus, mas não era e nunca foi homem até os tempos dos Evangelhos, quando o Filho de Deus, que é Deus, se fez homem. O foco da passagem de Números, portanto, é a capacidade de mentir, a qual, obviamente, é inerente à humanidade caída, não à humanidade de Cristo. Tentar usá-la para referir-se a Cristo, que é Deus e homem perfeito, é tirá-la do seu contexto. Jesus nunca mentiu e nem precisou se arrepender ou retirar o que disse. Nós decidimos não refutar esse vídeo na íntegra. Por quê? Porque é um vídeo um pouco grande, e se nós formos refutar esse vídeo em todos os pormenores, então o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Assim a gente decidiu apenas refutar partes do vídeo, porque a maioria mesmo são de argumentos que nós já refutamos em outros vídeos. Então assim a gente vai focar nos argumentos que não foram refutados por nós ainda, e também refutar de uma maneira inovadora aqueles que já foram refutados. Então vamos lá. Essa resposta tem uns erros de lógica muito básicos. Para ilustrar, imagine o seguinte: uma mulher grita com o marido: "Eu não sou homem para ficar bebendo cachaça no boteco." Aí surge a pergunta: "E você é homem para quê? Para urinar em pé?" Então ela diz: "Ah, sim, para urinar em pé eu sou homem." Se você quer dizer que você não faz uma determinada ação característica de um determinado grupo, mas as outras ações você faz, você não diz: "Eu não sou homem para mentir." Mas você diz: "Mesmo podendo ser homem, eu não mentiria." Mas será que Deus não é homem apenas quanto à mentira? Veja o que diz Abacuque 1,12. "Não és tu, Javé, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, aquele que não morre?" Veja só, aquele que não morre, segundo diz a edição pastoral. Agora veja o seguinte: será que essa é uma declaração provisória ou situacional? Aqui a afirmação feita por ele é a seguinte: ele tentou alegar que, embora Deus realmente não seja homem, ele se fez homem provisoriamente. Mas será que tal declaração é válida? Veja o que diz Malaquias 3,6. "Pois eu sou Jeová, eu não mudo." Preste atenção, eu não mudo. Veja esse argumento agora. 1. Deus é imutável. 2. Jesus se fez carne. 3. Se Jesus se fez carne, ele mudou. 4. Se Jesus mudou, não é imutável. E 5. Se Jesus não é imutável, ele não é Deus que é imutável. Veja também 1 de Reis 8,27. "Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, não te poderiam conter." Habitaria Deus na terra? É uma pergunta interessante. Esse texto deixa claro que a impossibilidade de Deus ser humano e habitar na terra não é meramente algo passageiro, mas é eterno. Esse texto também de Salmo 68,16 declara algo similar. "Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre." Para sempre. Veja também o Salmo 82,8. "Tu, porém, Jeová, estás nas alturas para todo o sempre." Veja o que diz também Oséias 11,9. "Pois sou Deus, e não homem, o santo no meio de vocês." Até mesmo Jesus, quando esteve na terra, demonstrou a imutabilidade da natureza divina ao dizer que Deus é Espírito, em João 4,24. Note, Deus, não o Pai, mas Deus, toda a plenitude de Deus é Espírito. Será que alguém pode ser 100% homem se essa pessoa tem um rabo de animal, um rabo de cachorro? Bom, se eu tenho um rabo de cachorro em mim, então eu não sou 100% homem.
Ser 100% homem indica que você não pode ter algum atributo que homens não têm. Por exemplo, uma tromba de elefante, um rabo de cachorro, tá? Qual o atributo que o homem não tem? O homem não é Deus. Então, se eu sou 1% Deus, eu já não sou mais 100% homem. Entendeu o ponto? Por exemplo, o quadrado tem 4 lados. Se não tiver 4 lados, não é um quadrado. Eu não tenho como acrescentar um lado a uma figura geométrica e ainda reter os atributos de um quadrado. Então, se Jesus é 100% homem, ele não pode ser 100% Deus. Porque no momento que ele já é 100% Deus, ele já não é mais 100% homem. Ele perde tudo aquilo que o torna humano. Porque Deus não é homem. Então, se Jesus é Deus, ele não pode ser homem. Porque ser homem implica em não ser Deus. Assim como ser homem significa não ter um rabo de cachorro, não ter uma tromba de elefante. Eu não posso ser 100% homem e 100% animal. Então, na melhor das hipóteses, eu posso ser 50 por 50, mas não 100%. Porque no momento que eu sou 1% animal, eu já não sou mais 100% humano. Da mesma forma, se Jesus é 100% homem, ele não pode ser 1% Deus. E se ele é 1% Deus, ele já não é mais 100% homem. Tipo, é tão difícil de entender isso. Ele disse que mesmo sendo filho de Deus, Jesus nasceu humano. Bom, Jesus não nasceu como qualquer ser humano costuma nascer. Peraí, mas como que não? Se Maria teve um parto normal, Jesus nasceu de parto normal, assim como todas as pessoas nascem. Ele foi gerado de uma maneira diferente, e a gente vai entender isso daqui um pouco. Mas ele veio em carne. Muita atenção para essa expressão, veio em carne, o que implica que tinha pré-existência. Jesus já existia desde a eternidade. Bem, certamente Jesus foi gerado milagrosamente no ventre de Maria e não há dúvidas quanto a isso. Mas será que ele nunca tinha sido gerado antes disso? Será que a vida celestial de Jesus nunca tinha tido princípio? Será que ele é um ser eterno, um ser que nunca foi gerado nos céus? Eu tenho aqui comigo a Bíblia Almeida, século 21. Essa é uma versão mais atualizada, com um idioma mais moderno, uma linguagem mais clara. E em Provérbios capítulo 8, versículo 24, ela diz algo bem interessante. Diz assim: fui gerada antes que houvesse abismos, antes ainda que houvesse fontes cheias de água. E o 25 diz assim, nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem. Então veja só, fui gerada e nasci. Esse texto está falando da sabedoria de Deus personificada em alguém. E esse alguém é a primeira criação de Deus, ou seja, o primogênito de toda criatura, Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que Jesus Cristo foi feito por Deus sabedoria. Feito por Deus sabedoria. Assim, ele identifica Jesus Cristo como sendo a sabedoria personificada, a sabedoria em obras de Deus. Não a sabedoria eterna, mas a sabedoria personificada, ou seja, aquele em quem a sabedoria de Deus se manifestou. Existem inúmeros comentaristas bíblicos que apoiam isso. É só você pesquisar. A pessoa que diz que a sabedoria de Provérbios capítulo 8, do 22 ao 30, não é Jesus Cristo, é uma pessoa totalmente ignorante. Ela é desinformada. Com toda certeza nós podemos afirmar que a sabedoria de Provérbios capítulo 8, versículos 22 ao 30, é de fato Jesus Cristo. Então diz aqui que ela nasceu e que ela foi gerada. Para tentar consertar esse desespero, algumas pessoas inventaram uma tal de geração eterna. O que é isso? É alguém dizer que Jesus foi gerado na eternidade e, portanto, ele é gerado, mas eterno. Isso é tão ridículo quanto eu dizer que eu sou um casado solteiro ou um solteiro casado. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Se eu fui gerado, eu não sou eterno. Se eu sou eterno, eu não fui gerado. E isso levanta ainda outro problema seríssimo. Porque se o filho é gerado, mesmo que seja nesse absurdo da geração eterna, então o filho é algo que o pai não é, e o pai é algo que o filho não é. Por que o pai não é gerado e o filho é gerado? Essa é uma questão assim tão complicada para um trinitário que ele começa simplesmente a dizer, é um mistério. É um mistério. Porque se o pai e o filho são coiguais e coeternos junto com o Espírito Santo, então por que o filho é gerado e o pai não é? Por que o pai não é gerado assim como o filho?
Então, se o Filho é gerado, mesmo que seja na eternidade, nesse absurdo que não tem pé nem cabeça, igual minhoca, mesmo que fosse assim, então o Filho é algo que o Pai não é, e o Pai é algo que o Filho não é, assim eles não são coiguais. Agora, dizer geração eterna ou gerado na eternidade é uma coisa tão sem pé nem cabeça como eu dizer que eu sou um solteiro casado. Ora, se eu sou solteiro, eu não sou casado. Se eu sou casado, eu não sou solteiro. Eu não posso ser algo e ao mesmo tempo não ser algo. Ademais, na pior Bíblia que nós temos em português hoje, que é João Ferreira de Almeida, Corrigida e Fiel, diz em Provérbios 8:22, na parte B, o princípio dos seus caminhos. Esse é um ponto bem interessante. Algumas versões traduzem como o primeiro fruto dos seus caminhos, ou o primeiro fruto da sua obra. Enfim, seja qual for a tradução, ela transmite a ideia de ser a primeira ação de Deus. Agora eu pergunto, a primeira ação de Deus é eterna ou ela tem um princípio? A resposta é muito óbvia. Se é a primeira ação, ela tem um princípio. Se não tem um princípio, não é a primeira ação, mas é a primeira ação. Portanto, tem um princípio. E tendo um princípio, não é eterno. Portanto, Jesus teve um princípio mesmo nos céus. Por isso que ele é a maior das criações de Deus. Os testemunhos de Jeová podem ser classificados como anticristos, por negarem que Jesus veio em carne, isto é, que tinha pré-existência como Deus que ele é. Não sou eu quem afirma isso, que eles são anticristos, não. É o apóstolo João quem faz isso na sua epístola. Ele diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Isso você encontra em 1 João, capítulo 4, versículos 2 a 3, e 2 João, capítulo 1, versículo 7. Calma lá. Como é que é? Repita isso, por favor. Os testemunhos de Jeová podem ser classificados como anticristos, por negarem que Jesus veio em carne, isto é, que tinha pré-existência como Deus que ele é. De onde foi que você tirou essa mentira? Isto é uma mentira. As testemunhas de Jeová não negam que Jesus veio em carne. Ao contrário, veja o que diz a tradução do Novo Mundo em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Veja agora o versículo 14. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. Então veja só que as testemunhas de Jeová não negam que Jesus veio em carne. O que as testemunhas de Jeová dizem é que Jesus, mesmo no céu, teve um princípio, conforme foi mostrado isso na explicação anterior. Assim, isto é uma mentira. Agora vamos ver um pouco sobre mentira na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre pessoas que contam mentiras a respeito de cristãos? Veja o que diz Apocalipse 12:10, parte B. Diz assim: foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, isto é, o diabo, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Veja as palavras de Jesus em João 8,44. Essas palavras se aplicam perfeitamente a essa situação agora desse vídeo. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi um assassino quando começou, e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele fala a mentira, está fazendo o que lhe é próprio, porque é um mentiroso, o pai da mentira. Quem é que conta mentiras a respeito de cristãos? O diabo. E aqueles que propagam as mentiras do diabo a respeito de cristãos são filhos do diabo. Então eu gostaria de dizer para esse senhor uma coisa bem séria. Quando você se encontrar com seu pai, não dê recados da minha parte, porque eu não tenho tratos com o seu pai. Paulo deixa claro que Jesus não veio como um homem comum quando ele escreve na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. As testemunhas de Jeová não dizem que Jesus era só um homem comum. Não, ele era filho de Deus.
Ele era um homem perfeito. Mas esse não é o ponto agora. O ponto é, eu quero que vocês prestem bem atenção à declaração que ele está dando aqui, porque ele vai se contradizer no futuro. E a gente vai pegar e expor essa contradição hipócrita. Então eu vou repetir o áudio aqui para que vocês prestem bem atenção. Que Jesus não veio como um homem comum. Que Jesus não veio como um homem comum. Que Jesus não veio como um homem comum. O seguinte, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Nem por homem algum. Nem por homem algum. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês que estão assistindo esse vídeo, estão prontos para assistir a um show de contradições? Vamos começar então. Quando o Filho de Deus, que é Deus, se fez homem. Se fez homem. Nem por homem algum, nem por homem algum, se fez homem, nem por homem algum, se fez homem, nem por homem algum. As pessoas têm que se decidir, ou Jesus é homem, ou ele não é homem. Ele não pode ser homem e ao mesmo tempo não ser homem. Ou é, ou não é. Os dois não dá. Então, por favor, vamos ter que nos decidir, porque está meio confuso isso, né? Então nós vemos aqui claramente aquele problema descrito lá no início do vídeo, que uma pessoa não pode ser 100% humana se ela é 100% Deus, ou mesmo que seja 1% Deus. Porque ser 100% Deus faz com que a pessoa perca toda a humanidade dela. E aí vocês vão ver que no vídeo ele vai ficar pulando, pipocando de um lado para outro. Quando é para se esquivar do argumento feito, ele vai dizer, mas Jesus era humano, aqui é o Jesus humano. Mas quando é para tentar provar a trindade, ele vai dizer, não, mas Jesus não era só humano. Então você vai ver que ele vai ficar pipocando de um lado para outro. E é basicamente isso que os trinitários fazem. Se você duvida, faça uma pesquisa. Eu até já li comentários de trinitários que alegavam que em João 10,30, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, trinitários tais como João Calvino admitiram que Jesus não falava da sua união hipostática com o Pai, mas que ele falava simplesmente de união de propósitos. Mas eu confesso que, pessoalmente, eu nunca vi um trinitário dizer, sabe em João 10,30? Pois é, visto que lá é o Jesus humano, ele não poderia estar falando da sua união hipostática com o Pai, de assuntos relativos à trindade. Não, lá era o Jesus humano, era só uma questão de propósitos. Eu nunca vi um trinitário dizer isso. Nunca! Mas eu vejo sempre eles dizerem, quando Jesus disse, o Pai é maior que eu em João 14,28, lá ele estava falando segundo a sua humanidade. Pois é, mas o Jesus de João 10,30 é o mesmo Jesus de João 14,28. E vice-versa. Eu nunca vi um trinitário dizer, quando Jesus disse eu sou em João 8,58, pois é, ele não estava falando que ele era Yahvé, porque lá era o Jesus humano. Eu nunca vi um trinitário dizer isso. Mas eu já vi inúmeras vezes eles dizerem, em Apocalipse 3,12, quando Jesus diz que ele tem um Deus, mesmo estando no céu, era a natureza humana. Para você ter uma noção da hipocrisia do argumento. É uma lógica unilateral. Os argumentos e a lógica que eles usam só valem para o argumento deles. Para o nosso, não. A gente pega a lógica, a gente mostra, mas não vale, porque é o Jesus humano. Mas quando é para provar que é Deus, beleza. Aí o Jesus humano é Deus. É isso que você vai assistir nesse vídeo. O terceiro argumento é que Jesus foi tentado por Satanás. Isso está em Mateus 4. Façamos uma pausa aqui. Você verá agora que ele vai dar uma resposta repetitiva e circular. Então preste atenção à resposta que ele vai dar. Jesus não foi tentado no mesmo sentido da tentação que nós recebemos, porque era impossível que ele fosse tentado pelo pecado ou pelo diabo do modo como nós somos tentados. Perceberam o que ele tentou fazer? Ele usou a própria explicação dele como justificativa para explicar o ponto dele. Vamos tocar isso mais uma vez para que vocês vejam. Jesus não foi tentado no mesmo sentido da tentação que nós recebemos, porque era impossível que ele fosse tentado pelo pecado ou pelo diabo do modo como nós somos tentados. Vejam só, então ele está usando um argumento circular. Ele está usando a própria explicação dele como justificativa e embasamento para a explicação dele.
Seria mais ou menos como se eu dissesse: o presunto da Sadia é o melhor presunto que existe porque não existe um presunto melhor do que o presunto da Sadia. Então eu vou passar mais uma vez para que você perceba isso agora. Jesus não foi tentado no mesmo sentido da tentação que nós recebemos, porque era impossível que ele fosse tentado pelo pecado ou pelo diabo do modo como nós somos tentados. Viram só? É um argumento totalmente circular, ele gira em torno de si próprio. Ele usa a si próprio como justificativa para si próprio. Mas vamos prosseguir. Ele foi provado, ele foi testado, no sentido de comprovar que era quem ele afirmava ser, ou seja, o Filho de Deus puro e sem pecado, sem a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão. Não há dúvidas de que Jesus foi provado no quesito da sua filiação divina, ou seja, de que ele era Filho de Deus. Mas ele também foi tentado. O que é uma tentação? Uma tentação é algo que é errado até certo ponto, algo que eu não deveria fazer, mas que se eu fizesse eu teria algum benefício em troca. Não interessa se eu sou perfeito, se eu sou imperfeito, se eu sou anjo ou se eu sou humano. Não faz diferença. A definição de tentação é essa. Essa história de que Jesus não foi tentado assim como nós é simplesmente uma desculpa esfarrapada. A questão não é como Jesus foi tentado, mas como ele reagiu à tentação. Eu não tenho dúvidas de que muitos humanos hoje fariam diferente do modo como Jesus fez. Mas isso não significa que a tentação foi diferente. O modo como Jesus reagiu à tentação foi diferente do modo como muitas pessoas hoje reagiriam. Não há dúvidas disso. Mas a tentação não foi diferente. A tentação foi a mesma, uma proposta com um possível benefício carnal. Então Jesus foi testado no mesmo sentido que nós fomos. Ele reagiu de uma forma diferente do modo como muitos reagiriam hoje. Mas a tentação ocorreu. E dizer que foi só uma provação, não uma tentação, é falso, e eu vou mostrar por quê. Se você olhar em Mateus capítulo 4, versículo 9, você verá o seguinte diálogo entre Jesus e Satanás. Satanás propondo a Jesus, e lhe disse: eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Então note que Jesus receberia algo em troca se ele fizesse um ato de adoração a Satanás. Então note que Satanás não estava querendo provar se Jesus era Deus ou Filho de Deus ou seja o que for. Não era esse o ponto. Era uma tentação. Eu te dou algo se você me der algo. Jesus certamente queria ser rei, porque essa era a promessa de Jeová para ele. Então veja que Jesus de fato foi tentado no pleno sentido, não só provado quanto a se ele era ou não o Filho de Deus. Ele foi tentado, foi-lhe oferecido algo em troca de algo, mas ele negou. Então Jesus foi tentado, ele apenas reagiu de modo diferente do modo como muitos pecadores reagiriam. Mas isso não quer dizer que ele não foi tentado. Se ele tivesse a natureza pecadora que nós temos, ele iria precisar de um salvador para si mesmo e não poderia ser o Cordeiro de Deus sem defeito. Falácia da observação irrelevante. O que é isso? É quando você simplesmente apresenta uma observação que não altera e nem contribui nem sustenta o seu argumento. Ela é simplesmente uma verdade que todo mundo já sabe, mas você usa ela como justificativa para o seu argumento, causando na plateia a impressão de que você está falando a verdade. E assim a plateia pensa: ah, mas isso é verdade mesmo. Só que esta verdade, e de fato é uma verdade, ela não altera, ela não contribui com nada no ponto em questão. Ela simplesmente tem o propósito de causar na assistência a impressão de que aquilo que você fala é verdade. Porque você fala uma verdade, mas essa verdade não sustenta o seu argumento. Ela simplesmente é um fato que serve para encher linguiça, por assim dizer. Ela não tem um valor argumentativo. Vejamos o ponto em questão aqui, para que você entenda que a declaração dele não altera nada o argumento feito. E qual foi o argumento feito? O argumento foi de que Jesus foi tentado, e Deus não pode ser tentado. É esse o argumento feito. Agora veja qual a relevância da informação que é verdadeira. Não estou dizendo que a informação não é verdadeira, apenas ela não agrega no ponto em questão para o argumento. Então eu vou tocar de novo o áudio, e enquanto você escuta, raciocine e pense e se questione. Qual a relevância dessa informação para o argumento que ele está tentando fazer? E você verá que é nenhuma. Se ele tivesse a natureza pecadora que nós temos, ele iria precisar de um salvador para si mesmo e não poderia ser o Cordeiro de Deus sem defeito. Perceberam? É um truque de argumentação.
Essa informação é de fato verdadeira. No entanto, ela não tem contribuição nenhuma para o argumento que ele está tentando fazer. E isso é bem típico dos trinitários. Eles recheiam os argumentos deles com informações irrelevantes, observações irrelevantes. São observações que são verdadeiras até certo ponto, mas não agregam em nada no argumento em questão. Apenas criam a ilusão de que algo verídico está sendo dito, e de fato está, mas que conduz a assistência a pensar que você tem razão no ponto que defende. E agora é aquela parte maravilhosa que todo mundo gosta, das contradições. Vamos começar o show então? Vamos lá. 1, 2, 3, toca aí. Porque não temos um sumo sacerdote, escreve em Hebreus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não foi tentado no mesmo sentido da tentação que nós recebemos. Que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não foi tentado no mesmo sentido da tentação que nós recebemos. Que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não foi tentado no mesmo sentido da tentação que nós recebemos. Olha, eu não acho que as testemunhas de Jeová sejam anticristos, mas para alguém que chama outros de anticristos na internet e que se intitula cristão, eu estou vendo bastantes contradições aqui, hein? Vocês não acham isso? Mas vamos ao quarto argumento. Satanás também é filho de Deus, em Jó 1, 6 e 7. Sim, ele é chamado assim na Bíblia. Façamos uma pausa aqui. Vocês vão ver o motivo que ele vai dar do porquê Satanás é chamado de filho de Deus na Bíblia. Prestem bem atenção ao motivo pelo qual ele vai dizer que Satanás é também filho de Deus na Bíblia. Ele é chamado assim na Bíblia porque ele foi criado por Deus, porque ele foi criado por Deus, porque ele foi criado por Deus. Por que alguém é chamado de filho de Deus? Porque essa pessoa não é Deus e porque ela é criada por Deus. O filho de alguém é outro alguém totalmente distinto do pai. É um outro ser com consciência própria, totalmente distinto daquele que o produziu e gerou. Essa é a definição de filho. Isso é um filho. O filho sempre é posterior ao pai. O pai dá vida ao filho. É esse o significado de pai e é esse o significado de filho. Ou seja, pai é aquele que gera, filho é aquele que é gerado a partir do pai. A vida do pai não depende do filho, mas a vida do filho depende do pai. Veja a seguinte ilustração. Suponhamos que um sujeito chamado Luigi, de 20 anos, alegue que Mário é seu pai. O problema é que Mário também tem 20 anos. A que conclusão você chegaria? Que Mário não é pai de Luigi, porque é impossível que pai e filho tenham a mesma idade. A própria essência da palavra filho traz em si a ideia de alguém que foi gerado a partir de um pai. Se você é filho de alguém, você não pode, em hipótese alguma, ter a mesma idade daquele alguém. Você tem que ser posterior àquele alguém. Assim também, se Jesus é filho de Deus, ele tem que ser gerado por Deus. Se ele não foi gerado por Deus, se ele é eterno, então ele não é filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Duas pessoas que coexistem na eternidade não são pai e filho, são irmãos gêmeos. Irmão gêmeo é irmão gêmeo. Filho é filho. São coisas diferentes. Mas Jesus é o Filho eterno, porque é uma condição que ele já possuía antes de vir ao mundo. Peraí, como é que é? Repita isso. Mas Jesus é o Filho eterno, porque é uma condição que ele já possuía antes de vir ao mundo. Deixe-me ver se entendi. Então o fato de Jesus já existir como Filho de Deus antes dele vir ao mundo prova que ele é eterno? Vejam só quão ilógica é essa declaração. Os anjos são filhos de Deus. E no livro de Jó, eles são ditos como sendo filhos de Deus. E aquilo foi antes de Jesus vir ao mundo. Então, os anjos e o próprio Satanás também já eram filhos de Deus antes de Jesus vir ao mundo. Portanto, se qualquer um dos anjos tivesse vindo ao mundo, ele já teria vindo ao mundo como sendo um dos filhos de Deus. Isso significaria que os anjos são eternos? Que os anjos são o próprio Deus?
Essa explicação não tem lógica nenhuma. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por quê? Porque já era filho, na eternidade. Isso não é filho, isso é irmão gêmeo. Filho é posterior ao pai. Se não é posterior ao pai, não é filho, é irmão gêmeo. Então veja só o truque de linguagem que ele está usando. Ele está pegando os atributos de um irmão gêmeo e chamando o irmão gêmeo de filho. Aquilo que ele está chamando de filho, na verdade não é filho, é irmão gêmeo. Ele simplesmente está roubando os atributos de um irmão gêmeo e chamando o irmão gêmeo de filho. Filho é filho, não é irmão gêmeo. E Jesus não é irmão gêmeo de Deus, ele é filho de Deus, portanto ele é posterior ao Pai. Do contrário, ele não é filho. E se você acha que não está ruim o bastante, espere até você ver o que vem agora. A palavra de Deus diz, o que era desde o princípio, que é a eternidade, aí está falando da eternidade. Pelas barbas de Moisés. Mas, o que esse cara falou? Não, eu vou colocar ele de novo porque eu não acreditei. O que era desde o princípio, que é a eternidade, aí está falando da eternidade. O que era desde o princípio, que é a eternidade, aí está falando da eternidade. Vamos ver se eu entendi. Primeiro, Jesus é filho, mas na verdade ele não tem os atributos que fazem dele um filho. Ele tem os atributos que fazem dele um irmão gêmeo. Mesmo assim, ele não é irmão gêmeo, ele é filho. E agora, a palavra princípio significa eternidade. Não, de boa, eu fico tentando imaginar um professor de português recebendo uma prova dessas. Você descreve um irmão gêmeo, mas não é irmão gêmeo, é filho, apesar de ter todos os atributos de um irmão gêmeo. E agora, princípio não é princípio, princípio é eternidade. Gente do céu, quem foi o professor de português dessa pessoa? Vou fazer uma piadinha aqui. Quem foi o professor de português dessa persona? A minha experiência me diz que pessoas virão dizendo o seguinte: mas ele não explicou por que princípio não significa eternidade. Eu vou dar a explicação do porquê que princípio não significa eternidade. A citação que ele fez foi da primeira carta de João, capítulo 1. O apóstolo João usou várias vezes, mais de 20 vezes a palavra princípio, que é a palavra grega arché, em várias formas. E em nenhuma das vezes em que ele usou tal palavra, ela teve o sentido de qualquer outra coisa a não ser de começo, tempos iniciais também. Por exemplo, em João 10:40, disse que João batizava no princípio e ficou ali. Não significa eternidade, significa começo. Todas as outras vezes que a palavra princípio é usada pelo apóstolo João, ela não significa eternidade. Aliás, em nenhum momento na Bíblia, princípio significa eternidade. Se tem uma coisa que princípio não significa, é eternidade. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Princípio não significa eternidade. Só existem dois motivos para uma pessoa alegar uma coisa absurda dessas. 1. A pessoa é totalmente sem noção do que ela fala. E 2. Quem diz isso é filho do diabo, o pai da mentira. Veio em carne, o que implica que tinha pré-existência. Jesus já existia desde a eternidade, mas Jesus é o Filho eterno, porque é uma condição que ele já possuía antes de vir ao mundo. Filho eterno, Filho eterno, Filho eterno. O argumento foi que Jesus foi batizado por João Batista em Mateus 3,16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, 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 em quem me comprazo. Mateus 3, de 15 a 16. Foi bom o seu amigo citar esse argumento dos Testemunhas de Jeová, porque, se você reparar, verá que a passagem mostra exatamente a Trindade numa mesma cena. Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, e a voz do Pai é ouvida dos céus.
Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba e a voz do Pai é ouvida dos céus. Porque Deus enviaria a si mesmo. Não, Deus não enviou a si mesmo. O Pai enviou o Filho. Não enviou o Espírito Santo, enviou o Filho. Não, Deus não enviou a si mesmo. O Pai enviou o Filho. Não enviou o Espírito Santo, enviou o Filho. O Filho de Deus, que é Deus, se fez homem. Deus não enviou a si mesmo. Do Filho de Deus, que é Deus, do Filho de Deus, que é Deus, Deus não enviou a si mesmo. O Pai enviou o Filho. Não enviou o Espírito Santo, enviou o Filho. Não, Deus não enviou a si mesmo. Do Filho de Deus, que é Deus, se fez homem. Mas pelo Filho do homem, que é Deus, não, Deus não enviou a si mesmo. Assim como o pecado entrou na criação por um homem, a salvação só pode ser obtida pela fé em um único homem, que é de um só homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Isso mostra que o juízo vai ser feito por um homem. Homens serão julgados por um homem, que, por sinal, é o Filho de Deus. Do Filho de Deus, que é Deus, homens serão julgados por um homem, que, por sinal, é o Filho de Deus. Do Filho de Deus, que é Deus, não, Deus não enviou a si mesmo. O Pai enviou o Filho. Não enviou o Espírito Santo, enviou o Filho. Jesus teve medo em Mateus 26, 42. Sim, claro que teve. Porque homens sentem medo e ele temeu. Ele não só sentiu medo, ele sentiu também sede. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço. Embora sendo perfeitamente divino, ele também era perfeitamente humano. Perfeitamente divino, perfeitamente divino. Então aqui nós entramos mais uma vez nesse paradoxo. Se Jesus era perfeitamente divino, então ele não se cansaria. Se ele se cansou, ele não era perfeitamente divino. Por quê? Porque um ser perfeitamente divino não se cansa. Então aqui nós temos um paradoxo. Se Jesus era perfeitamente humano, ele não pode ser perfeitamente divino. Isso implica em um absurdo lógico. Seria como dizer que uma figura geométrica é perfeitamente quadrada e perfeitamente redonda. Ora, se é perfeitamente quadrada, não é perfeitamente redonda. Se é perfeitamente redonda, não é perfeitamente quadrada. Se Jesus se cansou, ele não era perfeitamente divino. Se ele era perfeitamente divino, ele não poderia ter se cansado. São ideias incompatíveis. Não adianta dizer que ele era perfeitamente humano também. Por quê? Porque isso não soluciona o problema. Tudo que nos sobra é, na verdade, um absurdo lógico. E as testemunhas de Jeová não podem ser criticadas por rejeitar um absurdo lógico. Porque Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação, ser 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 usurpação, usurpação, ser 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 igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, mas esvaziou-se a si mesmo, mas esvaziou-se a si mesmo, Mas esvaziou-se a si mesmo.